Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Biratã Nogueira do Vida e Performance. Hoje eu trouxe aqui a minha esposa, Soraya D'Agásio, e nós vamos falar de um assunto que está muito em evidência no momento: o relacionamento no casamento durante a pandemia. Esse ano aqui de 2020, nós vamos completar 18 anos de casados. E nós queríamos aqui compartilhar algumas informações que nós entendemos que são saudáveis para o relacionamento e a convivência dentro do lar. Não é isso? Isso mesmo. Tudo bem com vocês? Deixa eu te fazer uma pergunta então, Soraya. Qual é a melhor forma que você entende que o casal consegue conviver o dia a dia, apesar de nós termos aí 18 anos de convivência? Se você fosse falar para as mulheres que estão assistindo aqui agora esse vídeo, o que você falaria em relação ao posicionamento da mulher com o homem dentro do lar, principalmente nesse período de isolamento social e distanciamento da sociedade? Então, pessoal, primeiramente queria dizer que aqui quem está falando não é uma especialista na área de comportamento, né, comportamento humano e tudo mais, não é uma especialidade técnica minha. O que a gente quer compartilhar com vocês hoje são, na verdade, experiências vividas por nós e que a gente tem, ao longo desse período, aprendido que tem sido uma boa solução, uma boa forma de manter o casamento, na verdade, né? Eu acho que, primeiramente, o que é mais importante, além de uma relação de amor, que a gente inicia um casamento, é a comunicação. Nós temos visto, de modo geral, que a comunicação anda muito falha em todos os âmbitos, né? Não existe uma intenção de fala clara, muito menos uma intenção de ouvidos abertos para esta fala clara. Então, a gente percebe que muitos dos relacionamentos perturbadores têm como problema maior a falta de comunicação clara. E isso a gente tem trabalhado muito ao longo do tempo e tudo mais. O que seria essa comunicação clara? Baseada sempre no respeito, no companheirismo, tentando entender a posição do outro e colocando a sua também, mas de forma amorosa, gentil, com respeito, novamente digo isso. E isso eu acho que é uma dos grandes triunfos para que este momento que a gente está vivendo passe de uma maneira suave, sem maiores problemas. Perfeito. E eu queria, pegando aí o gancho do que você falou, muitos assim do que eu escuto sobre problemas do casamento, muitas vezes, aí eu vou falar agora do lado masculino, né? Que o homem tem muitas dificuldades, principalmente em questão quando está dentro de casa, em contribuir com os deveres domésticos, né? E eu confesso para vocês, gente, que eu me esforço bastante, e é um esforço mesmo, porque a gente não é educado para esses deveres domésticos. Então isso é um aprendizado da vida. Você acredita que, pela convivência que você tem muitas amigas, tudo, isso gera um impacto significativo nas relações? Com certeza. Como você disse, vocês homens não são, até este momento, essa nossa geração, criados para isso, não foram criados para isso. Existia ainda na educação básica desta nossa geração a diferença de que homem não executava tarefas domésticas. Assim como também não era muito comum uma mulher com forte tendência para o mercado de trabalho externo, né? Só que essa balança ficou meio descompensada, porque as mulheres saíram, viram essa oportunidade de trabalho, mas os homens não colaboraram da mesma forma com a questão das tarefas domésticas. Isso gera, sim, muita tensão nas mulheres, porque fica um acúmulo de tarefas, né? E que hoje em dia precisa, sim, ser revisto. Precisa ser revisto. Inclusive, os homens estão percebendo também que a mudança de comportamento, que, como você muito bem falou, a mulher passou a ser mais ativa no mercado de trabalho, né? E muitos homens também têm dificuldade de compreender que a mulher, muitas vezes, pode ter até um cargo, uma posição dentro de uma empresa, às vezes melhor que ele, e muitos homens têm dificuldade quanto a isso. Então, é um momento de reflexão absoluta, aproveitar que está todo mundo em casa, né? De acertar, fazer o ajuste desse momento, né? Você entende que esse momento de isolamento é a melhor forma de discutir esse assunto? Talvez essa seja uma das maiores lições que este momento tem nos propiciado, não é? Estávamos acostumados, apesar de termos uma vida em comum, dividirmos o mesmo teto, estarmos muito distantes uns dos outros, né?
Saíamos para trabalhar muito cedo, voltávamos muito tarde. Temos exemplos de pessoas que protelavam essa volta para o lar, sempre arrumando uma atividade ou outra, um trabalho até mais tarde, para não ter os problemas internos a serem discutidos dentro do lar. Então, acredito que esta é uma das maiores lições que este momento nos traz, e é para isso mesmo, a gente precisa se relacionar melhor. E isso vai começar onde? Eu acredito que dentro da nossa casa. A gente tem que começar este relacionamento melhor, mais estruturado, com mais leveza, com mais aptidão para a comunicação dentro do nosso ambiente. Então, começando no micro, a gente consegue espalhar isso para o macro, né? Então, acho que essa é uma das principais lições mesmo. Todo mundo aparar as suas arestas, entender o momento, cada um como indivíduo, mas em prol da coletividade, e isso começa dentro de casa. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho para os casais que têm filhos, né? Sinceramente, a gente tem percebido, eu acho que você vai concordar comigo, quando você vai num restaurante, em alguns ambientes, hoje os pais deixam lá o filho entretido no celular e o casal também no celular, e a gente percebe hoje de maneira muito nítida que as pessoas estão realmente dialogando pouco, inclusive com os filhos. Além do próprio casal estar um pouco distanciado, não gera aquele diálogo bom, né, do casal em si, tenha também esse relacionamento com os filhos. Talvez esse momento não é o momento realmente de trazer o filho junto, assistir um filme junto. Eu acho que esse momento pede isso, não é? Sim, com certeza também. Voltamos à questão da comunicação. Né? No mundo acostumado ao individualismo, aquilo que eu penso se torna uma verdade absoluta, é difícil compartilhar e ceder em algumas questões. Né? Nós temos que sempre ter em mente também a questão da relatividade. O nosso ponto de vista é só um ponto de vista e existem todos os outros, e isso é muito rico, esse compartilhamento. Né? Nós temos uma filha adolescente que consegue assim, muito bem travar diálogos até profundos para a idade dela. E a gente vai dando liberdade para ela e acertando algumas coisas, alguns posicionamentos que ainda não estão tão maduros, né? Aliás, o casamento tem como base a maturidade psicológica das pessoas. E a gente tem visto que falta muita maturidade, né? Que não é questão de idade, né? A gente vê muitas pessoas maduras, bem maduras, que se colocam de uma forma muito imatura. Então, o relacionamento humano requer maturidade psicológica. Isso é um ponto primordial. E é isso que a gente tenta desenvolver na nossa filha, para que ela consiga se posicionar de forma não agressiva, de forma sempre pacífica, colocar seus pontos de vista e saber escutar também os outros, os coleguinhas. Então a gente tenta sempre fazer esse link. A gente tem trazido ela muito para perto de nós, ainda bem. Exatamente. E uma coisa que eu queria complementar, eu acho que é importante nesse momento, né? É lógico que a sociedade está preocupada, né, com esse cenário, porque é uma crise mundial, essa crise na saúde, por causa do coronavírus. E sem dúvida nenhuma, a importância dos pais para o encorajamento da criança, não transmitir qualquer sensação de pânico, de desespero, e mostrar que isso faz parte da vida, que isso é real, chega perto da gente, porque quando os problemas estão longe, as pessoas, né, fecham os olhos, mas agora os problemas estão próximos de nós, né? Então acho que é muito importante nesse momento a gente falar de um encorajamento para o filho, não é? Sim. Temos tido tantos problemas externos de todos os níveis, né? Políticos, econômicos, de saúde. Há uma grande crise em todas as áreas. Se nós não nos fortalecermos no nosso núcleo familiar, criando bases para que estas nossas crianças tenham estrutura para enfrentar isso com coragem e com responsabilidade, que significa uma habilidade de resposta, aí fica muito difícil. Essa é a maior tarefa das pessoas, eu acredito, né? Criar bons seres para terem esse discernimento em qualquer situação que o meio coloque para elas no momento. Perfeito. Então assim, para a gente chegar aqui para o final do vídeo, eu queria elencar alguns pontos que levam o casamento para a sua sustentabilidade, para a sua duração. Então eu vou elencar aqui alguns pontos e você me fala se você concorda ou discorda. Vamos lá, vamos tentar. Então, primeiro que você falou claramente aqui é a questão da cumplicidade. O casal estar afinado, ter o mesmo entendimento,
O casal pode torcer para times diferentes, não tem problema nenhum, mas que um respeite o outro. Sim. Né? Religiões diferentes, também não tem problema nenhum, desde que um respeite o espaço do outro. Agora, uma coisa, gente, sinceramente eu acho fundamental, e os homens pecam muito nisso, aí é uma opinião muito pessoal, os homens pecam em querer liberdade para ele e dar pouca liberdade para a mulher. Exato. Concorda? Sim. Isso é péssimo. Liberdade é o maior bem que a gente tem. Né? E liberdade não significa infidelidade e falta de lealdade. Alguns de casais conhecidos nossos estranham a nossa postura, que a gente tem absoluta liberdade para fazer o que cada um gosta mais de fazer, inclusive sair separadamente, com amigos, com amigas. E o que acontece? Existe uma cumplicidade, ele vai saber dessa situação e eu vou saber também. Então, assim, não, essa questão é importantíssima ser mantida. Nós somos indivíduos ficamos um certo período sozinhos para depois juntar as unidades, né, para uma família. Então essa liberdade tem que ser sim resguardada sempre. Então acho importante assim, antes de a gente terminar o vídeo, fala assim, que nós não somos donos da verdade, a gente errou sim muitas vezes durante o relacionamento, o mais importante é a gente reconhecer esses erros e aprender com esses erros para que esse casamento dure e continue sadio, saudável, até quando a gente entender, né, que será o fim da vida ou que a gente alimente-o com sempre bons sentimentos para que ele seja, né, eterno enquanto dure, não é isso? Que seja interessante a permanência de cada um ao lado do outro por livre e espontânea vontade. Exatamente. Então, pessoal, essas são as nossas dicas que queremos dar. A senhora quer complementar mais alguma coisa aqui? Não, gostaria só de agradecer mesmo quem está nos assistindo. Fica aqui então a reflexão para que esses relacionamentos sejam mais amadurecidos e continuem cada vez mais prazerosos e edificantes. Que sejam uma forma de alegria e de prazer estar ao lado do seu companheiro e não um tormento, né? Como tem sido para muitos outros também. Isso aí, muito bem. Então, pessoal, fica o convite para, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui no Vida e Performance, curta o vídeo, compartilhe o vídeo e ajude esse canal a crescer, que a intenção dele é de trazer cada vez mais assuntos diferentes, é uma plataforma multicultural, né? Então, continue acompanhando aqui Vida e Performance. Minha querida esposa Soraya, muito obrigado por você ter participado aqui. Um grande abraço, gente. Até a próxima.